Muito bem, ó. Nasceu, morreu. Quais são os verbos? Nasceu, morreu. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Ótimo. Eu tenho, portanto, um período composto. Só que nasceu tem sentido completo. Morreu também. Então, se as duas orações isoladamente têm sentido completo, eu tenho orações coordenadas. Isso. Repare que elas não têm conjunção, elas não têm conectivo. A conjunção também é chamada de síndeto. Então, elas são sem síndeto, elas são assindéticas. Orações coordenadas assindéticas. Tanto nasceu como a oração morreu. A quantidade de verbos é que determina a quantidade de orações. Não veio nem telefonou. Não veio nem telefonou. Observe aqui comigo, ó. Não veio é uma oração. Nem telefonou é outra. Eu sei porque eu tenho os verbos, as formas verbais veio e telefonou. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Muito bem. Se eu tenho duas orações, o que está ligando essas orações? É o nem, é uma conjunção. Então, ótimo. Então, nós vamos ter uma oração coordenada assindética e nós vamos ter do nem para cá, ó, nem telefonou, uma oração coordenada sindética. Ou seja, ela tem síndeto, certo? Agora nós vamos para a semântica, para o sentido. Essa pessoa não veio e não telefonou. O nem significa e não, certo? Ela não veio nem ligou. Então eu estou somando furos, ela furou duas vezes, além de não ter vindo, também não ligou, certo? Então fácil, oração coordenada sindética aditiva. Estudou muito, porém foi mal na prova. Estudou muito, porém foi mal na prova. Certo? Estudou e foi são os verbos. Dois verbos, duas orações. Estudou muito não tem síndeto. Oração coordenada assindética. Certo? Porém é um síndeto, é um conectivo. Oração coordenada sindética. Muito bem. Porém foi mal na prova. Quem estuda muito vai mal? Não. Quem estuda muito vai bem. Então, se estudou e foi mal, eu estou mostrando uma adversidade. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. Ora a criança estuda, ora brinca com os amigos. Ora a criança estuda, ora brinca com os amigos. Tá vendo aqui, ó? Tenho dois verbos, estuda e brinca, duas orações. Só que as duas orações aqui são sindéticas. As duas possuem síndeto. Beleza. Então, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética alternativa. As duas me dão opções, alternância, ou brinca ou estuda. Dei-lhe um presente, pois era Natal. Dei-lhe um presente, pois era Natal. Beleza. Dei e era. Dois verbos, duas formas verbais conjugadas, duas orações. O que está ligando as orações? É o pois, o síndeto é o pois. Dei-lhe um presente, não tem síndeto. Então, nós temos até aqui oração coordenada assindética, sem síndeto, sem conjunção. Me explica, por que eu presenteei essa pessoa? Porque era Natal, pois era Natal. Oração coordenada sindética explicativa. Você vai ver que os nomes das orações são grandes, mas não é por causa disso que é difícil. Se você observar, elas são bem simples. Tem que tirar esse medo de que o nome da oração é grande e começar a entender por que ela tem esse nome. Se você começar a entender por que ela se chama explicativa, porque ela está dando uma explicação, é mais fácil do que a mera memorização. Estudou muito, portanto foi bem na prova. Estudou muito, portanto foi bem na prova. Aqui sim, ó, quem estuda muito tem como conclusão, tem como resultado se sair bem. Então tá fácil, ó. Estudou muito, oração coordenada assindética. Agora, foi bem na prova, dá uma ideia de conclusão. Então, do portanto até prova, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Faça o exercício que está na sua tela. Muito bem. O atleta ou eu venceremos na vida. A semântica é de que mais do que um pode vencer na vida. Os dedicados, esforçados, sortudos e várias outras categorias.
certo? Então esse ou está somando a possibilidade de vencer na vida. Ó, esse ou é uma conjunção coordenativa alternativa de valor aditivo, certo? Então já não é a primeira, porque esse ou aí funciona como adição. Vamos à segunda. Não veio, nem telefonou. Não veio, nem telefonou. Não veio e não telefonou. Novamente a ideia de soma. Gosto de cantar e de ler. Estou somando coisas. Não só eu, mas também ele tomamos posse, ou seja, eu e ele tomamos posse. A semântica é de soma. Então, Jonas, está fácil. Por eliminatória, se todas indicam soma, a única que não indica é a última. É. Mas esse ezinho não é conjunção aditiva, professor? Eu decorei assim. Conjunções aditivas, Enem não só, mas também. Não, não funciona assim. Você precisa entender a língua da seguinte forma, ó, estudou muito e foi mal na prova. Na era da linguística, em que a semântica é extremamente importante para a construção do entendimento do texto, certo? A gramática pura e simples, decorada, não vale. Ela tem que ser aplicada ao contexto, ao entendimento. Quem estuda muito, vai bem. Se essa pessoa estudou muito e foi mal, a ideia é a adversidade. É uma oração coordenada, sindética, adversativa. Logo, o ezinho tem função, né, tem valor adversativo. Então, ele é uma conjunção originariamente coordenativa aditiva no contexto de valor adversativo. Funciona como adversidade.